Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, amigos. Bom dia, dona Mariquinha, que participa conosco desta EBD online. Vamos abrir as nossas revistas na última lição. Pastor Geraldo, eu creio que há coincidências, mas no caso desta revista, desses estudos que nós estamos fazendo, e que culminou o último estudo, ser hoje na data em que a igreja comemora, a igreja celebra a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu diria que não é uma coincidência, é um zelo especial do Espírito Santo que está dizendo: vamos preparar esta série de estudos para que termine no dia da minha vitória, na nossa vitória, porque a ressurreição de Cristo implica também na nossa vitória como cristãos. O título do estudo de hoje é João, o Filho de Deus vence a morte. Aleluia! O texto bíblico para o nosso estudo desta manhã encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos de 1 a 9. João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. E no primeiro dia da semana, que é hoje, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, era João, levaram o Senhor do sepulcro e não sabíamos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido, louvamos, exaltamos o teu nome. Oh, glória, Senhor. Louvamos-te porque não cremos que foi coincidência, mas foi um zelo, um cuidado do Espírito Santo em proporcionar-nos estudar João, o Filho de Deus vence a morte, neste dia em que celebramos a ressurreição do teu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fala conosco nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem o texto áureo que está em João capítulo 20, no mesmo capítulo, versículo 17, diz Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Por isso que eu disse que a vitória de Jesus, ela é a nossa vitória, porque Ele ressuscitou, morreu por nós e ressuscitou para ser a primícia dentre aqueles que dormem, para ser a primícia dos que dormem. Então Jesus ressuscitou também por nós, porque nós também, assim como Ele ressuscitou, um dia, pois que nós morrermos, vamos
vamos também ressuscitar como ele ressuscitou. Jesus, ele volta para o Pai. Ele voltou para o Pai 50 dias após a sua ressurreição. Ele volta para o Pai. Mas Jesus, ele nos deixa exemplo de servo, nos deixa sinais. E tudo aquilo que nós estudamos no decorrer desses 13 capítulos dessa revista. E ele não nos deixa sozinhos. Os apóstolos ficaram assim pensativos, e agora, sem ele, como nós vamos fazer? No dia de Pentecostes, o que aconteceu? Vem sobre eles o Espírito Santo, aleluia, oh glória, e o Espírito Santo manifesta a nós até nos dias de hoje. E ele nos deixou a sua paz, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo. Amém, irmãos? Está lá em João 14, 27. E ele deixou um legado. Dentre tantas as coisas que Jesus deixou para nós, nós lembramos principalmente do cumprimento do ID. O maior legado de Cristo é a missão da igreja, segundo o meu modo de entender. Porque quando ele disse aos discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e naquele encontro público de Jesus com os saduceus, fariseus, ali no templo, que ele diz, o Senhor, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar. E nesse caso, essa palavra de Jesus aos discípulos, ide por todo mundo, representa isso, significa isso, evangelizar. Então, consequentemente, esse é o legado que Jesus deu à missão da igreja. A igreja é apostólica universal. Por quê? Porque ela tem a missão de levar a boa notícia a todos aqueles que estão no mundo. Então existem missões, amém, intercessão, agora pelas missões, nós intercedemos pelas missões, pelos missionários que sofrem tanto, padecem, porque eles estão cumprindo esse legado de Jesus. E ele caminhou pela Judéia, ele caminhou por Samaria, enfim. E finalmente, ele nos abençoou. Quando Jesus dá as ordens para que nós sejamos cumpridores da missão, desse legado, ele nos abençoa. Quando ele fala ide, não é somente uma ordenança, é uma bênção. É como se alguém falasse assim, pode ir que eu garanto. Amém? Oh, glória! Pode ir que eu garanto. Introdução. A paixão de Cristo, que foi apresentada por João, no Evangelho de João, ela nos apresenta Jesus como um vencedor soberano e absoluto, que comanda os eventos de toda a história da paixão, em cada fato, em cada detalhe. Lembra do texto que lemos que os apóstolos encontraram o sepulcro vazio, mas lá estavam dobrados os lençóis? Olha, está comparando a morte com um sono. É difícil a gente entender isso. Emotivamente, nós sentimos a morte. Às vezes, muitos de nós tememos a morte. Mas Jesus, ele trata, lembra-se de Lázaro. Ele disse que Lázaro dormia. E ele chama como se chamasse alguém dormindo. Você está dormindo na sua casa, chega alguém na sua janela e grita, ô fulano, sai para fora, vem cá, estou precisando de você aqui. Aí você levanta da sua cama e vai atender aquele amigo, aquela
amiga, aquele parente, etc. e tal. Então, você estava dormindo. Então ele chama Lázaro, que estava morto, emotivamente falando, né? Como se estivesse chamando alguém que estivesse dormindo. Então Jesus, ele trata a morte e nos mostra isso, que nós devemos encarar a morte como um sono profundo, tão profundo que o corpo vai virar pó, mas vai ressuscitar um corpo glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo, capaz de flutuar nas nuvens para encontrar com Ele. Ah? Muito bem. Jesus declarou antes de ser entregue à morte que sua vida ninguém poderia tomar. Então quem está dormindo não morreu. Não é verdade? Antes, ele daria sua própria vontade e a tomaria outra vez por seu próprio poder. Essa autoridade ele recebeu do Pai para vencer a morte. Tragada foi a morte na vitória de Cristo sobre a cruz. Amém? Vamos falar um pouco sobre o Calvário. Essa semana eu preguei uma mensagem falando sobre as 3 cruzes. Aquele que não teve oportunidade pode até procurar nesse canal que vai encontrar essa mensagem sobre as 3 cruzes. Teve um detalhe interessante na crucificação de Jesus. Havia um costume naquela época que os criminosos, principalmente ladrões, salteadores, que eram crucificados, tinha-se todo o cuidado, e parece que havia até um certo respeito pela dor daquele que estava sendo crucificado. Eles colocavam a cruz no chão, lá próximo ao local da execução da sentença, e deitava-se o indivíduo, fazia todo o processo e depois era feito o levantamento da cruz. Com Jesus foi diferente, porque ainda continuando, eles faziam isso lá fora da cidade, lá no Gólgota, lugar de desprezo. E com Jesus foi diferente, o processo começou cá dentro da cidade. Manifesta aí com isso um ódio muito grande, um enorme ódio, uma crueldade sem precedentes na história da crucificação. Jesus, ele foi açoitado violentamente, depois ele é obrigado a conduzir a sua própria cruz até o local, e ainda sob açoites. Olha os requintes de crueldade pelos quais o nosso Senhor passou durante o processo da sua crucificação. Teve a placa, isso era chamado de patibulho, né? O nome é muito parecido com o bullying, né? Ou a antena. Quando aquilo estava apoiado sobre o solo, né? Aí as mãos eram cravadas, etc. E a vítima era erguida por cordas fixadas no poste vertical. Então a cruz, Jesus foi diferente, ele carregou a própria cruz. A cruz era montada no chão, ali com a cruz inteira, eram erguidas, deixadas cair lá no buraco, né, numa perfuração. Esta cena desumana revela-nos que a crucificação de Jesus
de fato, a mais cruel exteriorização de ódio. Exteriorização de ódio. Colocou, expandiu, colocou para fora o ódio, né? Destilada contra o Filho de Deus por seus perseguidores, principalmente os principais dos sacerdotes, a liderança dos sacerdotes do judaísmo, que deveriam ser apoiadores, mas na verdade eles, por inveja, mas também para cumprir a profecia. Por isso veio aquela palavra de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A expressão máxima de amor também estava ali. Para nós, os cristãos, que entendemos o significado de tudo isso, ele morreu para nos salvar. A expressão máxima do ódio para os cristãos representa a expressão máxima do amor. Há muitos significados figurados na cruz de Cristo. Vamos ver o que Paulo escreveu. Fomos crucificados para o mundo. Símbolo, a cruz. Na cruz, além de reconciliados, fomos salvos. Romanos 5:10. Na cruz recebemos uma nova vida. Gálatas 2:20. E quando Jesus fala, está tudo consumado, existe uma expressão tetelestal, o preço foi pago. Quando em alguns diferentes segmentos da sociedade, servos, comerciantes, ia confirmar o preço requerido para um determinado bem ou serviço, material ou imaterial, que se fechava a conta, hoje a gente até usa a expressão passa a régua, está consumado. Cumpriu-se a profecia e começa-se uma nova etapa no relacionamento entre Deus e os homens. Está consumado, foi preço pago. Preço foi pago. E um detalhe interessante, para acelerar a morte e amenizar o sofrimento daquele que estava sendo crucificado, profeticamente a gente entende por que não fizeram isso com Jesus. A expressão do ódio fazia cumprir o que estava determinado. Ele foi moído, espancado, mas não lhe quebraram as pernas. Se Jesus precisava das pernas para caminhar, que ele ia ressuscitar 3 dias depois. Quem estava crucificado não sabia disso. Então olha como é que Deus, até nos momentos mais difíceis da nossa vida, e isso não foi diferente com Jesus, ele preserva a gente, ele está presente no nosso sofrimento, na nossa angústia. Essa é a mensagem que nós tiramos também. O sepulcro está vazio, que nós vimos no texto. O discípulo corre lá e fala: o sepulcro está vazio, vamos lá para ver. Aí deparamos com a cena registrada no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos de 1 a 9, que nós lemos. Por que o sepulcro está vazio? A maior vitória do cristianismo é esta: o sepulcro está vazio, porque vive o nosso Redentor. Queridos, e tem enorme número de testemunhas, item 3:2, as testemunhas, fartura de testemunhas. Paulo está lá em Atos, nos Evangelhos, as aparições de Cristo ressuscitado, além de confirmar a sua ressurreição, cumpriram o propósito de instruir os discípulos e fortalecê-los na fé. Viram e fortaleceram a gente também. Olha o que Jesus disse a Tomé: bem-aventurado tu creste, porque viu, mas mais bem-aventurado, mais do que feliz, somos nós que não vimos e cremos. Amém? Conclusão do Evangelho de João, que nós estivemos estudando durante esse mês.
João começa o seu evangelho apresentando o verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Ele começa. E no final, ele inclui a confissão de Tomé a respeito do Cristo ressuscitado. Senhor meu Deus, Deus meu. Né? Formando assim, fecha parênteses no evangelho de João. No princípio era o verbo, fecha parênteses. É o Deus meu ressuscitado. É o nosso Deus, é Jesus. Amém? Glória a Deus. No relato da divindade do Messias, aquele que habita a eternidade foi o mesmo que fez carne, habitou entre nós, morreu em uma cruz, mas venceu a morte, ressuscitou e vive para sempre. Está lá em Apocalipse 1:18. A ele, pois, seja a glória, a honra e a majestade e o louvor. Tem uma palavra nessa revista muito esquisita de pronunciar. O que significa crurifragem no contexto da lição? Nós vamos encontrar isso aqui no conteúdo da lição. É o ato de acelerar a morte do condenado, que é quebrar as pernas do indivíduo. Dar pancada até quebrar os ossos. Acelerar, apressar a morte do condenado. Jesus não sofreu isso, porque ele acabou sofrendo até mais, porque ele demorou mais para morrer. Porque o preço do pecado ele é muito grande, meus amados. Ele custou morte de cruz, uma morte mais cruel do que qualquer outra morte de cruz que havia. Isso é muito sério, sabe? Porque o pecado, viver fora da presença de Deus, ele faz com que nós sejamos coautores da crucificação. Nós somos réu do juízo e acusados de ser culpados pela morte de Jesus. Já pensou nisso? Porque ele morreu para tirar os nossos pecados. Nós não quisemos que ele tirasse o nosso pecado, já pensou? Somos culpados. Continuamos cruelmente assassinando. Olha, amados irmãos, foi muito bom estudar os 4 evangelhos. Graças a Deus. Hoje até demorou um pouquinho mais, né? Então, ele sofreu mais para que nós pudéssemos sofrer menos. Amém? Tenham um bom dia na santa e gloriosa paz do Senhor. Glória a Deus. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos participando da Escola Bíblica Dominical, estudando e aprendendo a palavra de Deus pura e verdadeira. Que essa mensagem venha produzir efeitos de salvação em nossos corações. Já produziu, e que produza também efeitos de salvação no coração daqueles que não pertencem à nossa denominação, à nossa igreja, mas que estão aí no mundo e que por acaso vão pelas redes sociais visualizar esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória.